Páscoa. Minhas anotações estão a tramar aqui. É um desafio trazer uma ministração acerca da Páscoa. E não é essa a ministração. Estão a sair com muita gente. Amém? É um desafio, eu dizia um desafio trazer a administração de Páscoa, principalmente numa geração como nossa, que acredita na Páscoa a partir de ovos de coelho, mesmo coelho não tirando ovos, e acreditam que não podem comer carne, mesmo que na primeira Páscoa tenha-se comido carne, acreditando que não se pode comer pão, mesmo na Páscoa tendo-se comido pão. Então, tira da cabeça ou tira da sua memória todas essas coisas que você aprendeu. Ontem, quando estava na rádio, o locutor, né? Aquele que entrevista na rádio, chama-se locutor. Ele perguntou-me, Pastor Massamo, se eu te convidar para sair para almoçar hoje no BBQ House, onde só fazem carne, pode comer hoje, meu querido. Até já está a demorar a terminar o programa. Ele não gosta de escandalizar outras pessoas. Esses aqui ainda não perceberam qual é o sentido da Páscoa, de Semana Santa. Então, não deixa de comer carne, não deixa de comer pão por causa disso. Amém? Amém. Mas Páscoa é uma cerimônia que iniciou com Moisés no Egito. Mas deixa primeiro dizer assim: Deus primeiro fez o homem no jardim do Éden, só para contextualizar, para estar no mesmo espírito ou no mesmo entendimento. Deus fez o homem no jardim do Éden e quando o criou, o deixou como administrador daquele lugar. E depois criou a mulher. E assim sucessivamente conta-nos a história que o homem depois tropeçou, pecou. Então Deus tinha visitas matinais que sempre fazia a Adão. Quando chega lá, Deus pergunta a Adão, onde é que tu estás? Adão diz que estou escondido porque eu estou nu. E Deus pergunta, quem te disse que tu estás nu? A partir dali, a Bíblia diz que Deus fez algumas túnicas de pele. Está muito alto o microfone, desculpa. Diz que fez algumas túnicas de pele para descobrir. Depois de ter coberto a eles, Deus lhes expulsou do jardim. Um dos motivos de ter expulsado Adão e Eva do jardim do Éden é que eles podiam tomar da árvore da vida e eles poderiam continuar a viver eternamente pecaminosos ou pecadores. Quer dizer, o homem não ia morrer, não teria consequências, mas ia continuar a viver sujo. Deus, quando lhes tira dali, não porque Deus não tinha plano, sempre Deus teve um plano escapatória para o seu filho, para o homem. Depois a Bíblia continua, eles multiplicam. E Deus, a Bíblia diz assim, Deus viu que a terra continuava, os homens continuavam multiplicando-se, assim como o seu pecado. E Deus fez a confusão de línguas entre eles e começaram a se espalhar. Indo mais a palavra de Deus, ainda no Gênesis, Deus viu que essa história do homem está quase como se fosse um fracasso. Ele decide começar uma nova geração a partir de Noé. Noé era um evangelista naquela altura. Era como se fosse a pessoa que pregava a palavra de Deus. Noé começou a pregar e Deus deu uma missão a Noé. Qual era a missão que Deus deu a Noé? É que ele construísse uma arca e pregasse a palavra, que as pessoas ouvissem e se salvassem por meio da arca. Noé pregou e quase que ninguém lhe ouviu, exceto a sua família. Quer dizer, a família tinha a obrigação de ouvir Noé. Quase que ninguém lhe ouviu. Noé pregou e eles não acreditavam, pensaram que Noé fosse um maluco. Noé salvou a sua família e alguns animais, ou uma espécie de cada animal que Deus assim instituiu. E quando veio o dilúvio, Deus acabou com todos, exceto a família de Noé,
porque Deus tinha um propósito de começar uma nova geração a partir de Noé. Assim conta a história, diz que Noé ficou tantos dias dentro da arca, depois da água minguar, Noé saiu, começou uma nova geração, ou um novo tempo. Deus, quando começa uma nova geração, a partir de Noé, Noé vai tendo filhos, vai multiplicando assim sucessivamente, até que chegamos ao Terá, o pai de Abraão. E Deus começa o seu plano. Ele chama Abraão aos seus 60 anos junto da casa do seu pai. Diz que Abraão, eu quero te fazer um pai de grande nação. Abraão já tinha seus servos, já tinha sua esposa, mas ele não tinha filhos. Ele tinha problemas sérios em conceber, ou a sua esposa tinha problemas sérios em conceber. Abraão dá ouvidos a Deus, ele sai. Enquanto Abraão caminhava, ele levou o seu sobrinho Ló e alguns servos e a sua esposa. E Deus diz assim: Abraão, eu quero te fazer pai de uma grande nação. Já existiam pessoas nessa altura, Noé já tinha espalhado netos, já tinha espalhado tantas pessoas, mas Deus foi escolher exatamente Abraão. Abraão começa a andar, a idade vê que a idade está correndo, a idade está passando, não está acontecendo nada. Aquela toda a história que nós conhecemos na Bíblia para não levar tempo. Depois, Deus lhe dá Isaac, que é o filho da promessa. Não o primeiro filho, lhe dá Isaac, o filho da promessa. Isaac também tem os problemas que ele teve. Isaac passa o testemunho aos seus filhos, Esaú e Jacó. Mas o filho, que aqui eu quero que preste atenção, é o Jacó. Passa o testemunho ao Jacó. Jacó começa a história. É quando Jacó começa a dividir o seu testemunho nas 12 tribos. Jacó sai, ele tem vontade de voltar para casa. Jacó volta para casa e quando chega lá, a história conta que um dos seus filhos, José, para não levarmos tempo, vira governador na terra do Egito. A fome começa a assolar a terra. Toda a terra fica com fome. Não há nenhuma cidade que tenha comida, exceto o Egito, graças à gestão de José que estava lá. Ele tinha ficado com os seus 11 filhos, exceto um que estava no Egito. Aquele que estava no Egito faz aquela toda coisa que nós sabemos da história. Para quem lê a Bíblia, para quem não lê, misericórdia, porque vai ser difícil explicar no culto de hoje. Carrega toda a família, vão para o Egito. E uma família respeitada, porque José era administrador, bem sucedido na terra do Egito. Egito, naquela altura, poderíamos comparar hoje. Qual é o país hoje que todo mundo gostaria de lá estar? Estados Unidos não, cuidado com aquilo que vocês assistem. Cuidado com aquilo que vocês assistem. Se mandassem para escolher um país hoje para eu viver, eu escolheria viver na Suíça. Sabem por quê? Suíça é onde fazem dinheiro todo mundo. Brincadeira. Então, naquela altura, Egito era a civilização. Todo mundo gostaria de estar no Egito. Primeiro, tinha comida, tinha tudo, boa administração, tudo estava lá. A família toda vai para lá. Mas existia uma coisa, naquele tempo ainda não era o povo judeu, era o povo hebreu. Saiba diferenciar essas duas coisas. Era povo hebreu. Os hebreus têm uma cultura quanto a nossa cultura africana. Os gajos são bons em fazer filhos. Eles começaram a povoar Egito. Começaram a povoar Egito. Egito ficou uma confusão entre os egípcios, entre os hebreus. E olha só, não só povoavam, assim como também prosperavam. Porque eles carregavam o chamado de Deus. Eles prosperavam. Se nós olharmos, Isaac, a palavra diz assim: enquanto muitos não conseguiam prosperar, Isaac plantava e colhia no mesmo ano. Estava no sangue deles ser um povo próspero. Eles começaram a prosperar, as gerações de faraós passaram assim sucessivamente, até que chegou um faraó que nem queria mais saber de quem foi esse tal José, nos salvou no tempo da fome, ou não. E eles disseram assim: se não prestarmos atenção, esse povo vai nos esmagar. Esse povo está crescendo demais. Está crescendo a uma velocidade da luz.
escravizando o povo hebreu paulatinamente. Os hebreus descobriram, já não eram mais sacerdotes, já não eram mais governantes naquela terra, já eram escravos. Primeiro não foram escravos tipo de hoje para amanhã. Primeiro trabalhavam, o salário era pouco. Foi diminuindo assim sucessivamente. Chegaram a uma fase onde já tinham que trabalhar pela própria sobrevivência dentro do Egito. Passado tanto tempo. E depois, só que Deus, como é Deus, sempre havia um escape no momento em que o povo precisa da salvação. Existia lá um pai, um senhor que orava. E naquele momento, Deus enviou Moisés. Moisés cresce na mesma circunstância que Jesus. Só que a avó de Moisés, ele cresce com duas nacionalidades. Uma egípcia e outra hebreia. Moisés não cresceu se escondendo de ser hebreu. Todo mundo sabia que ele era hebreu, mas ao mesmo tempo foi educado e criado com culturas egípcias. Moisés foi crescendo, mas porque o sangue hebreu chamava mais que o sangue egípcio, ele viu um soldado egípcio matando um escravo, aliás, açoitando um escravo hebreu. Moisés luta com aquele soldado e acaba matando. E Moisés tenta escapar do faraó, foge e se exila em Midian. Quando chega lá, Moisés ficou tantos anos esquecendo do povo hebreu, esquecendo do Egito, esquecendo que ele mesmo era príncipe no meio dos egípcios. A Bíblia diz assim, passando tanto tempo, Deus aparece a Moisés e diz Moisés, eu quero te chamar, eu te chamo, estou a resumir, não que vem na noite, como vem na Bíblia, estou a resumir para ganharmos tempo. Eu te chamo para salvar o meu povo que está sofrendo. Moisés disse, calma Deus, o Senhor quer salvar o povo entregando a minha vida, porque eu voltando para o Egito, logicamente que vou acabar com a minha vida. E Moisés dá um consolo, aliás, Deus dá um consolo a Moisés, não se preocupe, aquele faraó que te perseguia, já fez o quê? Já morreu. Aquele faraó que te perseguia, já morreu. Acho que ao mesmo tempo Deus não se preocupe, o faraó que está lá é teu amigo Ramsés. Moisés talvez ganhou ânimo, mas como a Bíblia diz que Deus é quem convence o coração, não teve problema em convencer Moisés. Convence Moisés e diz, vou te mandar um profeta, que é o seu irmão. Moisés volta para lá. Aquilo que a história diz, aquilo que a Bíblia diz. Moisés, quando chega lá, começa a história dele se apresentar ao faraó. Ele fala, primeira praga, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, até a nona praga. Porque faraó não ouvia. A Bíblia diz assim, Deus endureceu o coração do faraó. Deixa eu dar uma pausa aqui. Quando a Bíblia diz Deus endureceu o coração do faraó, é porque os egípcios tinham uma crença que não se difere com a crença que hoje temos nós. Acreditamos que nós podemos viver de qualquer maneira e fazendo boas ações podemos ser salvos. E na cultura egípcia tinha um Deus que me foge o nome agora, que quando você perdesse a vida, tirava o seu coração, colocava na balança da justiça. E quando a balança da justiça, o seu coração fosse leve na balança da justiça, você entrava no paraíso. Era isso que eles acreditavam. Quando Deus diz que vou endurecer o coração de Faraó, não é questão de vou fazer o Faraó confuso. É aquilo que o Faraó acredita que quando ele morrer, vai ter um coração leve, não vai acontecer. Vou tornar o coração dele de pedra, para que diante da balança da justiça seja duro. Estamos juntos, irmãos? Amém. Faraó ficou tão confuso que deixou aquelas todas pragas acontecendo. E quando chega na 10ª praga, Deus começa a instruir o seu povo. Êxodo 12, que eu não quero ministrar. A origem da Páscoa no judaísmo. Deus diz assim, Deus
escolham um cordeiro macho e perfeito. Por que Deus trouxe a praga para tirar o primogênito? Primeiro, a ovelha ou o cordeiro, na cultura egípcia, era vista como um dos deuses. Os egípcios tinham tanto, nunca vi um povo com tantos deuses que no Egito. Eles têm tanto, não sei agora, mas eles tinham tanto, até Mostra era Deus no Egito. Disse, faça isso. E eles, como iam se escapar, Deus tinha certeza que eles não fariam a mesma coisa que o povo judeu e que o povo hebreu faria. Por quê? Porque eles adoravam até cordeiro como Deus. E usando o próprio cordeiro como sacrifício. Era um insulto para eles. E Deus instrui o povo por meio de Moisés. Faça as famílias juntarem-se. Cada família com os seus membros. Escolherem uma ovelha ou um cordeiro macho e perfeito. Primeiro, porque tem que ser macho e perfeito? Tinha que ser uma coisa que pudesse doer. Um cordeiro perfeito, na altura, entre eles, tinha um preço bem elevado. Macho significava sacrificar até os rendimentos da família, porque não podia haver reprodução. E Deus diz assim, que matassem o cordeiro, comessem a carne e tomassem do sangue, pintassem nos umbrais da porta. Meu Deus, eu estava ligado sexta-feira santa. Que pintassem nos umbrais da porta. E assim eles faziam. E olha só, há benefícios na Páscoa. Primeiro, Deus queria que os pais passassem a cultura da Páscoa para os filhos. Quando eles fazem aquela cerimônia juntos, é para que eles se lembrassem daquilo que era pacto do povo para com Deus. E depois Deus diz assim, como um pão asmo ou pão sem fermento. Por que o pão não tinha que ter fermento? É porque eles tinham, é sinal de que temos pressa para sair. Fermento você tem que deixar para as mamães fazerem bolo. Depois de fazer aquela toda a vossa magia, tem que deixar um tempo para fazer o quê? Para nos enganar, aumentar o tamanho. Então, tinham que comer pão sem fermento como sinal de que estão com pressa para sair. E quando Deus dá essa instrução, eles fazem isso e depois diz assim Deus, as pequenas famílias que tenham um cordeiro maior se juntam a uma outra pequena família próxima para juntos compartilhar. A Páscoa nos ensina uma coisa, a comunhão entre os irmãos. A Páscoa nos ensina uma outra coisa, a convivência entre famílias. Não sei se estamos juntos. A convivência entre famílias. Deus queria que o povo estivesse junto, para que caminhassem junto. Porque se estivessem separados, não podiam chegar ao destino. Deus deu essas todas as instruções e eles pintaram as portas. E quando eles pintam as portas, chega o anjo da morte, como diz a Bíblia, começa a levar os primogênitos. A Páscoa judaica, ela é ligeiramente diferente com a Páscoa cristã. Ligeiramente. Por quê? Porque a Páscoa judaica, eles acreditam, ou naquela altura de Moisés, a libertação era física. Eles eram escravos mesmo, de verdade. Aquilo que acontecia conosco, com os portugueses. Eles eram escravos. Então tinha um significado da libertação física. Sair da terra estranha para a terra prometida. Esse é o significado total da Páscoa judaica. Fazendo a história, pulando para o Novo Testamento, a Páscoa cristã, ela tem um significado, primeiro, espiritual. Porque a nossa liberdade, não tem como ganhar uma liberdade física antes de
ganhar uma liberdade espiritual. Tanto que o povo judeu se escandalizou quando Cristo veio. Pensavam que Cristo ia derrubar os romanos e ele ia ser presidente. É isso que eles acreditavam, porque é a mesma maneira como pensavam quando estavam no Egito. É do mesmo jeito como Moisés veio, nos tirou da terra para a terra prometida. Este Cristo que vem vai derrubar o romano, vai derrubar o Herodes e ele vai tomar o poder. Bem que Cristo tomou poder, mas nas arenas espirituais. A Páscoa cristã, ela tem uma outra maneira. Não tem como você ganhar liberdade física se não ganhar liberdade espiritual. Nos tempos que nós temos hoje, não há mais necessidade de sacrificar cordeiros se já houve um cordeiro perfeito e já foi sacrificado definitivamente. Não há como. Hoje não é dia para você chorar, é dia de alegria. Porque a Bíblia diz que temos que fazer isso em memória. Só tem memória quem viveu. Não tem como você ter memória de uma coisa que você não viveu. Você precisa de Cristo para ter memória daquilo que Cristo fez na cruz. Hoje não é dia, enquanto os religiosos, sublinha isso, religiosos estão aí. Primeiro foi o quê? Domingo de quê? Domingo de Ramos. Hoje não se come carne, hoje estão a chorar, hoje outros nem bebem, os que bebem, porque é religiosidade. Mas para nós que entendemos o sentido da paz, hoje é dia de festa. Porque quem deve estar naquele lugar onde Cristo esteve, sou eu e tu. Mas Cristo aceitou tomar as nossas dores, os nossos pecados, as nossas feridas, para que Ele morresse por mim e por si. Cristo não precisa morrer sempre para que você o aceite. Ele já foi crucificado. Já quanto à ressurreição, outras coisas, onde ouvir amanhã contra os ministros. Ele já foi crucificado. Ele já morreu por si. O que ele diz é que tu abras o seu coração, o aceite como Senhor e Salvador. Quando você tem Cristo como Senhor e Salvador, quando chega dia de Páscoa, você vai celebrar. Você vai se alegrar. Porque primeiro você tem uma liberdade espiritual. E depois vai ter a liberdade física. O nosso problema é que invertemos a coisa. Buscamos a liberdade física antes de buscar a liberdade espiritual. Vamos à palavra de Deus. Coríntios 5, versículo 7. E alguém também para ler João 8, versículo 36. Coríntios 5, versículo 7, já estamos lá. Outro pode abrir Mateus 26, versículo 28 e João 8, 36. Primeiro, Coríntios 5, 7, Mateus 26, 28 e João 8, 36. Alguém já está lá? Coríntios 5, 7. Alguém pode ler? Alimentai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova
liberdade no Egito, que era a liberdade física. Mas no Novo Testamento, ela tem outro sinal. Além do físico, é espiritual. A Páscoa garante-nos vitória sobre o pecado e a morte. Cristo morreu por nós na cruz. Nós somos mais do que vencedores. Cristo tomou sobre si os seus pecados. Aquilo que você... A cruz. Deixa eu trazer um significado, o que é ser crucificado. Naquela época, quando a Bíblia diz que Deus em tudo foi tentado, foi em tudo mesmo. E humilhado. Deixa eu trazer o significado da cruz. Naquela época, o pior bandido de todos os tempos era açoitado e depois era levado e crucificado na cruz. Quando fazem aquilo com Cristo, uma pessoa que é inocente, santo, perfeito, é a pior humilhação que existe. Pensa assim comigo. Para um homem que tem a capacidade de fazer tudo que pudesse fazer, ou um homem é filho de um rei. Não dá para dizer presidente para não confundirmos as coisas. É filho de um rei. E o rei é poderoso. Ele tem tudo o que ele precisa. Tanto recursos financeiros do que ele. Chega num sítio para comprar pão. Ou está com fome. Ele pede pão e lhe recusam de dar pão. E ao mesmo tempo, ele é escusado de usar dos seus próprios recursos para comprar pão. E não lhe deixam comprar pão, recusam de lhe vender pão e depois lhe acusam de ter roubado pão. Não sei se vão fazer perceber. Tem todos os recursos. Ele pode fazer tudo que acha que pode fazer e sem pecar. Chega, está com dinheiro no bolso, mas ao mesmo tempo é escusado de usar os recursos que ele tem no bolso. E está com fome. Pede pão. Ele é recusado de dar o pão. E ao mesmo tempo, além de recusarem de lhe vender o pão, ainda dizem que ele roubou pão. E olha só, quem lhe acusa de que ele roubou pão é a pessoa que ele lhe deu o pão para ele vender. Acho que não está a perceber. E a mesma pessoa, depois de te acusar que você roubou pão, a mesma pessoa que você lhe deu pão para ir vender e recusou de te dar pão para você comer, te acusa de que você roubou pão. E te pega, te prende, te dá porrada. E depois muda o seu, como é que é? O seu estatuto de pessoa inocente para um ladrão perigoso. Foi isso que fizeram com Cristo. Por isso Jesus, quando ele entra no jardim de Getsemane, ele ora, disse: Deus, se possível, tira de mim este cálice. É que aquilo era pesado demais. Para os médicos, dizem quando alguém chega ao nível de chorar e tirar sangue, é que já acabou com tudo que é líquido no organismo. Só ficou sangue. A maior dor de Cristo já não foi quando estava na cruz. Ele sentiu quando já estava a chorar no Getsemane. Tanto que ele disse, se possível. Mas também Cristo, 100% Deus, chegaram ao nível de querer desistir da missão. Mas a maior coisa foi quando ele diz, seja feita a sua vontade. Amém. Seja feita a sua vontade. Meu irmão, se Cristo tivesse desistido, eu e você estaríamos em mãos lençóis. Eu e você já estaríamos em mãos lençóis. Primeiro, porque Deus deu-nos o domínio. E nós entregamos as chaves do domínio, entregamos a Satanás. Culpados somos nós, que entregamos as chaves do domínio a Satanás. Mas mesmo assim, Deus nunca desistiu de nós. Trouxe
solução. A coisa que Satanás pediu a Deus, ele pensou que Deus não tivesse mais solução. Mas a história diz que ele para o último ri melhor. Deus tinha o seu melhor. A Bíblia diz que ele era o filho unigênito, era único, santo. Era único pelo qual Deus fez todo o único investimento que ele tinha. Deus arriscou tudo que ele tinha para que ele pudesse ter a mim e a si. Jesus mudou de único para primogênito. Sabe por quê? Porque Deus tinha fé que eu e você vamos aceitar esse Jesus. Deus tinha fé em mim e tinha fé em si. A mesma fé que ele depositou em Moisés é a mesma fé que ele depositou em mim e em si. Você quer valorizar a Páscoa? Quer valorizar o sacrifício que Deus fez na cruz? Aceita só e seja obediente à sua palavra. Quando nós voltamos aos hábitos antigos, sabe o que é que nós estamos a dizer? Que aquilo que Cristo fez não é de nada, não vale nada. Você perdoar é ladrão, quando alguém está preso, tem outro nome, chama de quê? O quê? Perdoar, o que é aquela coisa que o presidente dá? É indulto, né? O presidente assina de que Massano está perdoado. Tem que sair da cadeia. E depois dão recomendações. Ande desta maneira, assim, 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 assim. E você volta a cometer os mesmos erros. Pode ter certeza, vão te prender não mais pelos seus erros. Só vão te prender por quê? Porque você está a insultar aquilo que o presidente fez pela sua vida. Quando você volta aos hábitos antigos, você está a ofender a Deus. Você está dizendo que tanta coisa que Deus investiu pela sua vida não vale nada. Você está dizendo aqueles açoites que Jesus levou, aqueles bandidos que um até lhe ofendeu, posso assim dizer, ele merecia fazer aquilo. Quando você volta aos hábitos antigos, quando você recusa a mensagem de Cristo na sua vida, você está a ofender a Deus. Eu disse, Deus fez o único investimento que ele tinha, que é Cristo. Então você está a pisar naquele investimento, está a desvalorizar o investimento que Deus fez. Você está a dizer que aquilo não vale nada. O sentido da Páscoa na nossa vida tem que ser de alegria. Porque só faz em memória aquele que vive Cristo diariamente. Não tem como você ter memória daquilo que você não vive. Tanto que eu digo, hoje não é dia de chorar, é dia de alegria. Quando chega dia da nossa independência, foi dia 25 de julho. Quando chega dia 25 de julho, nós não choramos porque fomos escravos. Não. O que é que fazemos com Moçambique? Nos alegramos. Porque já somos livres. Já estamos livres. É a mesma coisa que acontece quando chega o momento de Páscoa. Eu tenho que me alegrar. Mas eu só me alegro quando eu sei que eu sou filho de Deus. Eu só me alegro quando eu garanto eu aceitei esse Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E como é que eu devo aceitar isso? Não é só abrir boca e declarar. É viver diariamente. Eu disse uma coisa. São poucos homens como Paulo que disse, sede meus imitadores, assim como eu imito a Cristo. Num dia como hoje, teríamos problemas sérios de encontrar jovem que diz isso. Sede meu imitador, assim como eu imito a Cristo. Que ousadia de Paulo. Paulo não estava dizendo que ele era perfeito, mas estava dizendo que ele busca sempre a perfeição. Ele busca sempre a santidade. Mas hoje em dia é difícil, principalmente para nós jovens, que gostamos de coisas imediatas, que gostamos de ajudar a Deus. Quem é você para ajudar a Deus? A não ser que você tenha espírito de Moisés, né? Como falou, a não ser, mas pelo que eu aprendi, é que Moisés desapareceu. Quem é você para
ajudar a Deus? Quem é você para fazer um processo por Ele? Meu irmão, Deus te ama e tem planos maravilhosos para a sua vida. O nosso problema é que comparamos a nossa vida com a vida de outra pessoa. Compara a sua vida com a vida de Cristo. Compara a sua vida com a de Deus. Porque quando estivermos lá, a única pessoa que vai ser usada como referência para olhar para a sua vida é Cristo. Não é Edmilton. Às vezes eu acho que eu estou atrasado porque Edmilton está passos à frente. Cada um no seu tempo. Amém. Cada um no seu tempo. Se você acha que está atrasado, peça que Deus te tire a vida com a mesma idade que tirou a vida de Jesus. Diga a Deus, 30, a Bíblia não diz claramente 33 anos, mas cerca de 33 anos. Na minha idade, daqui a pouco até vou ser mais velho que Jesus, e te tirarem a vida. Então não compara a sua vida, não usa o padrão de comparação da sua vida usando outra pessoa. Usa Cristo. Usa o modelo Cristo. Está passando por alguma necessidade, está passando por algumas dificuldades. Ora e acredita em Cristo. Não busca querer solucionar os problemas usando outros problemas. Não faça isso. Você estará insultando aquilo que Cristo fez na cruz. Estará insultando a Páscoa. Estará insultando o verdadeiro sentido da ceia. O verdadeiro sentido do sacrifício. Gostar muito de postar, respeitar o processo. Mas no final não respeitamos. Gostar muito, respeitar o processo. Mas no final não respeitamos. Respeita o processo de Deus na sua vida. Aquilo que Deus me deu, eu com 20 anos, a ti pode querer dar com 40. Sabe por quê? Porque talvez você vai viver até 95. Eu talvez está a mandar 100, porque talvez eu vou perder vida para 50. Os planos de Deus são planos de Deus. A Bíblia diz que o homem traça os planos, mas quem comanda os seus passos é o Senhor. O que você precisa fazer é só traçar os planos e deixa Deus comandar os seus passos. Não deixa os seus passos falharem porque você está comparando os seus passos com os meus passos, ou os meus passos com os passos de Edmilton. A tua vida tem valor, meu irmão. A tua vida tem mais valor do que coisas que você está buscando. Não estou dizendo não busque coisas. Busque, mas busque com sabedoria. A Bíblia diz que buscar primeiro o reino e a sua, e todas as coisas nos serão acrescentadas. As coisas elas servirão como bônus. O que tem que servir como método de calcular a santidade de alguém tem que ser padrão de Cristo, não padrão de bens materiais. Nós achamos que aquela pessoa está bem com Deus olhando para os bens materiais. Aí nos enganamos. Eu posso ter tantos bens materiais e não ter sono. Há muita gente que tem boa cama e não consegue dormir. Tem boa casa, nem consegue passar um bom tempo em casa. Tem bom carro, mas quando entra no carro para conduzir coisas, está vendo a estrada. Tem dinheiro, mas não consegue sossegar, porque há coisas que nós não compramos com dinheiro. É a liberdade espiritual. Isso só Deus é que dá. Há coisas que nós não compramos, não tem como comprar. Os católicos mentiam para alguns na altura. Já ouviram falar do purgatório, né? E quando alguém perdesse a vida, ficava na tipo sala de reserva, os seus antequeridos oravam e pagavam algumas coisas
para depois ver se pudesse entrar aos céus ou não. Com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Você só garante os céus vivendo fielmente e cumprindo os propósitos de Deus ainda nessa terra. A única maneira que você tem para garantir os céus ou o reino de Deus na sua vida é andar no segundo o propósito de Deus na sua vida. Aleluia. Amém. E que a Páscoa não seja um momento de tristeza para a sua vida. Seja um momento de alegria. Seja um momento de glória a Deus. Seja um momento de cantar a Hosana. Seja um momento de você dizer, eu ganhei a minha liberdade espiritual. Eu ganhei a minha liberdade física. Eu ganhei a minha liberdade financeira por meio da Páscoa. A Bíblia diz que ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Ele se fez doente para que nós tivéssemos bem de saúde. Ele sofreu para que nós não sofrêssemos. Não estou a dizer que não vamos sofrer. Vamos sofrer sim, mas temos aquele que sempre olha por nós. Temos aquele que intercede por nós. Tem aquele que toda hora está ali por nós. Até Paulo passou o espinho na cara. Ele não percebeu. Mas Deus disse uma coisa. Era para que se glorificasse o nome do Senhor. Amém. Então, não é um sofrimento que você passa que acha que deve abandonar a Deus por causa disso. Que acha que deve abandonar Cristo por causa disso. Cristo passou a pior coisa que um ser humano podia passar nessa face da terra. Mas nem por isso desistiu da sua missão. Nem por isso abandonou a cruz. Nem por isso disse, eu largo essa cruz. Já não preciso. Ele foi até o fim. Ele foi até ao fim. Que a sua vida seja vida de Páscoa todos os dias e todos os momentos. Amém. Que Deus possa abençoar.